Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Dicas da Gabi Maia. Hoje eu vou receber duas mulheres que estão no cenário do audiovisual tocantinense, protagonistas do audiovisual tocantinense. E eu vou receber Munize Busquets, acertei? E Juliane Almeida, que são duas diretoras, produtoras e roteiristas, né? Eu achei o máximo, porque quando eu perguntei como vocês querem ser apresentadas, as duas mandaram a mesma coisa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu vou falar meninas, porque a gente, né? Somos Jovem. mulheres, mas Só tem jovem aqui. só tem jovens. Importante. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de receber vocês aqui, ainda mais por um assunto tão importante que é o nosso cenário do audiovisual tocantinense, como a gente está tentando furar a bolha do, né? A gente tem a questão das mulheres empoderadas aí, querendo ou não, a gente tem um pouquinho de dificuldade para furar essa bolha. E eu tô feliz de estar com vocês duas aqui. Muito obrigada. Obrigada, Gabi, pelo convite. Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Como vocês começaram no audiovisual? O que levou vocês? Vou perguntar primeiro para a Ju, depois Muniz. O que te levou para o audiovisual? Como que foi o começo? Então, na verdade, no começo, foi o teatro. Né? Numa outra vida, fui performer. Numa outra vida. Desculpa, Ju, rir, porque eu comecei do mesmo jeito. Foi? Pois é, assim, eu falo que outra vida porque realmente, né, tipo, sei lá, isso 25 anos atrás. E aí fui pra faculdade, né, pra publicidade. Só que na faculdade comecei a pegar várias matérias de audiovisual. Aí eu quase formei em audiovisual também. Não formei porque não abriu dupla habilitação no meu ano de formatura. E aí também ficar mais um ano na faculdade, eu tava lá 6. Achei que, né, não cabia. Foi aonde, desculpa? Na UNB. Na UNB. E aí na faculdade eu comecei, né, a fazer coisas de audiovisual, mas fazia muita coisa de outras linguagens artísticas também. Aí, quando eu voltei para Tocantins, comecei a trabalhar com publicidade e voltei para audiovisual. Quer dizer, voltei para publicidade, comecei a trabalhar com audiovisual, assim, mais profissionalmente. E aí, não sei, cara, eu fui me envolvendo nos projetos. Esses dias mesmo eu estava num evento, né? E aí até me dei conta que foi meio por acidente a primeira vez que eu dirigi alguma coisa de audiovisual, sabe? Uma coisa que eu fui atrás, tipo assim, eu quero dirigir isso aqui. Né? Tipo, eu fazia outras coisas em audiovisual, produção, né? E festival, e cineclube, essas coisas. E aí eu tava no estado e o patrimônio, a equipe de patrimônio tinha aprovado um convênio com o IFAM para fazer um documentário, que era um inventário da Sussa, né? E aí era a primeira coordenação de audiovisual que teve no estado. Primeira e última, felizmente, né? E aí eles, não, Ju, vem aqui pra você dirigir, ajudar a gente no roteiro, não sei o que, a gente sabe nem pra onde que vai. E aí nisso que eu comecei a tomar gosto, entendeu? Mais pela direção, pelo roteiro e tal. E ali descobri o humor também, né? Porque existia toda uma pesquisa, né? Um inventário ali de sociologia e antropologia e tal. Mas na hora que a gente começava a rever os depoimentos, né? A verdade é que isso acontece de maneiras diversas em cada local, né? Então, não tinha como você, do jeito que a pesquisa foi pensada, que uma fala complementasse a outra. Elas, inclusive, eram contrárias muitas vezes, né? Eu falei, aí o filme é esse. Aí eu comecei a brincar com isso, né, no filme, tipo, sabe, do humor, né? Dessas falas. Uma fala, não, a gente só dança de saia. A outra, não, dança com o que tiver. Se tiver de calça, vai. E aí foi assim, entendeu? Aí eu tomei gosto e comecei a fazer ficção e comédia, desses rolês, né? Tamo aí até hoje. Eu me acabei de rir com essa 15 anos depois. Muniz? Eu tava rindo aqui da Ju, porque eu comecei exatamente do mesmo jeito, Ju. Deixa eu te perguntar, o teatro que você fazia era o Menestréis? Era o Menestréis. Eu fiz também, sabia? Ah, é? Olha aí, tá vendo? Como Palmas é pequena. E depois do Menestréis eu fiquei alguns anos, sei, algo como 3 anos, isso há milhões de anos atrás, não quero falar quantos, viu, Ju? Esses detalhes. Não precisa. Meninas, a gente... Meninas novinhas somos. aqui. Exato. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fui convidada para fazer um programa de TV.
como atriz. Olha, vê só. Eu sou do mesmo bonde de Pietro Lamonier, minha gente. Fausto Lena, esse aí, ó. Conhece Pietro? É claro. Exatamente, eu sou do mesmo bonde desse povo, assim, dessa galera. O que acontece? E aí nós fomos para esse programa, eu acho que fui eu e Pietro. Fausto não me lembro de ter ido, mas fomos para esse programa, fizemos algumas na TV Girassol, se eu não estou enganada, mas isso sempre na frente da câmera, atuando, enfim. E aí surgiu uma leva de possibilidades de fazer campanhas eleitorais mesmo. E eu e o Pietro pegamos várias, porque nós éramos jovens, né, e a gente ficava com o público jovem, falando para a câmera, enfim. Fizemos uma campanha inteira. Acho que o Marcelinho Silva filmou comigo quando eu tinha, sei lá, 18 anos. Só pra você ver, assim, né? Sim. Fizemos uma campanha inteira, depois fizemos outra campanha, e daí foi. A gente foi fazendo. Aí, depois dessa maior, ficou mais pulverizado, né? E a gente começou a fazer aquela coisa. Eu entrei na faculdade de comunicação social, só que jornalismo. Aí eu tô do outro ponto dessa corda, Ju. E aí, com a comunicação, eu continuei fazendo campanha publicitária sempre como atriz, sei lá, apresentadora, né? Mais ou menos, não seria atriz, mas enfim, apresentadora mesmo. E depois desse período da faculdade, eu comecei a escrever e fazer experimentações lá dentro do curso. Aí conheci o Caio. E aí a gente começou a fazer juntos filmes que a gente fazia os dois. Caio Bretas. Isso. E aí foi quando eu conheci a Ju trabalhei com também. ele também. Trabalhei no último filme com ele também. E aí, assim, tinha um outro cenário naquele momento audiovisual, era uma outra coisa. E o nosso objetivo à época, eu lembro, que era ganhar Chico. Né, Ju? Chico era organizando o Chico. Exatamente. Eles botando os filmes. E a gente, assim, o nosso objetivo era fazer filme pra ir pro Chico, entendeu? Então a gente tem alguns filmes aí que eu não assisto, mas que estão aí, são premiados, né? E a gente ficou fazendo esse laboratório, essa coisa. Só que assim, a minha vida apontou para uma outra direção, porque eu acabei trabalhando, fiz mestrado e doutorado em sociologia. Então, eu acabei incluindo uma discussão que aí é mais a minha história mesmo, minha história recente, que são documentários etnográficos, né? Não necessariamente com essa linguagem etnográfica, mas que falem sobre a questão dos povos indígenas. E aí, de um momento da minha história para cá, eu vim trabalhando com essa temática, porque havia uma interlocução com o meu trabalho de pesquisa, de pós-graduação, né? E aí, meio que isso também divergiu, né? Assim, houve um afastamento da minha história com o Caio, e aí eu fui mais nessa direção, né? Então, as ficções que a gente tem, vamos dizer assim, né, são minhas e do Caio, lá do Chico, lá do princípio, que eu procuro não assistir, mas foram laboratórios maravilhosos. Engraçado que você falou aí da sociologia, e a Ju também comentou sobre sociologia, e a Érica também comentou no podcast passado sobre sociologia. E como é a sociologia em relação ao cinema, né? Que a gente coloca, assim, uma questão política, querendo ou não, porque o cinema traz isso. Até na comédia, que a Ju faz bastante, muito bem, que eu amei o seu roteiro do apoio. E é engraçado como o cinema é político, né? É político, e na verdade, o que acontece? Falando sobre mim, como eu estava nesses espaços de interlocução e de discussão, de enfrentamento dos povos indígenas e até de outras, de pessoas que buscavam o direito à terra, né, na Amazônia, como é que eles sempre falavam, a gente precisa ter voz, a gente precisa ser escutado de alguma maneira, e aí tem um hiato aí, né? Tudo bem, eu sou jornalista, então meu olhar parte desse meu lugar de fala, né? Primeiro dizer isso. E aí tinha um hiato, tinha um vazio nesse lugar de como contar essas histórias, né? Claro que ninguém quer ficar... é uma busca, é uma questão que eu trago muito, que é uma reflexão que eu faço muito. Não adianta a gente ficar fazendo grandes reportagens. Uhum. Não é sobre fazer uma grande reportagem. Um documentário é cinema. Ele pode ser, inclusive, a gente faz um recorte. A gente faz um recorte sobre o que está sendo tratado ali na tela. Não é necessariamente tudo verdade, né? A partir do momento que você faz um recorte, não é necessariamente tudo verdade. Então, mas como andar nesse universo, né, em que você tem um comprometimento com as pessoas que estão ali contigo,
né, falando das suas vidas, trazendo suas histórias, mas ao mesmo tempo tratar isso como um produto audiovisual, né? Eu acho que é uma questão que a gente sempre pensa, né? Vocês duas têm documentários, né? Vocês duas fizeram documentários, inclusive o seu tá Na pós. na pós, o seu de ficção tá na pós, e você recentemente lançou um, né? Que foi uma série que foi gravada, inclusive, na África, né? Foi essa série, a gente ficou 3 anos trabalhando nela, cara. Não só nela, né? Todo mundo teve que fazer alguma coisa em paralelo ali, mas assim, foi 3 anos. A gente filmou em Cabo Verde, em 2 ilhas de Cabo Verde e em 2 territórios aqui do interior do Tocantins. Terra indígena Xerente e Monte do Carmo. E aí foi 3 anos, porque só de filmar a gente ficou 2 anos, sabe? Porque a gente quis registrar, né, algumas manifestações culturais, alguns eventos tradicionais. E aí, às vezes, acontecia na mesma época aqui e lá, né? Então, um ano gravava aqui, outro ano gravava lá, sabe? Tipo, foi, assim, várias filmagens até a gente ter o material, né? E, cara, é muito bom, assim, um projeto que a gente quer muito tocar em frente, né? A ideia é fazer outras temporadas, a segunda em São Tomé e Príncipe, e fazendo cada temporada, né, um casado entre Tocantins ou algum outro lugar no norte e lá, né? Porque são muitas mesmo, assim, as heranças partilhadas culturais, sabe? Que a gente tem. E, ao mesmo tempo, também tem muitas diferenças, né? Então, é uma pesquisa que a gente está, assim, bem engajado, né, em continuar. Esperamos que em algum outro edital. Não foi a Paulo Gustavo, não. Talvez no outro. Mas aí a gente continua insistindo, né, Ju? O trabalho é esse. E aí, esse ano, a gente lançou, assim, no Conkids. Né? Assim, não tem muito festival que você consegue entrar com produto de TV, né? Que a gente escreveu um episódio. Mas esse a gente conseguiu. Então, ficou um tempo no Itaú Play também, como seleção do festival. Aí tá andando agora. Foi para um outro festival no Chile, tá andando. Quando a gente acha uma oportunidade de colocar TV, a gente tá colocando, né? Mas eu acho bem interessante em relação ao documentário, porque quando a gente pega uma ficção, a gente tem meio que... a gente inventa, cria. Como é para questão do documentário? Quando você chega lá, você fez um roteiro e você pensa, ixi, não é assim, não foi assim que eu pensei. Como que faz? Como que essas possibilidades que vocês... Se você descobrir, você me conta. Esses dias, um documentarista raiz, assim, a gente numa reunião de trabalho, mas assim, de uma associação, conversando ele. Não, porque tem diretor que descobre o roteiro do documentário na ilha. Eu falei, tem outro lugar para descobrir? Eu acho documentário, assim, cada vez pra mim é uma escola, cada vez pra mim é um aprendizado, sabe? Assim, imagina muita coisa antes, mas na hora que você chega lá... simplesmente não acontece. Simplesmente não acontece. Acontecem várias outras coisas. E aí... E é legal isso, eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica, de repente você acho legal. ver outras coisas, assim, nossa, não tinha pensado Mas tem nisso. que ter uma equipe muito parceira. Pra todo mundo entender isso e embarcar junto, sabe? Eu acho que é mais sensível mesmo, porque o Chico que faz o áudio, né? O Chico Bororo, maravilhoso. Bororo, te amo! Exatamente. Bororo, tá, gente? Mas é porque eu faço graça com ele. Ele fala uma coisa que eu adoro, assim, esses documentaristas acham que vão filmar tudo aí, que vão filmar até criança andando na aldeia aí, não sei o que, ele fala umas coisas assim. Mas é um pouco disso, né? Só que também não pode ser só isso. Sim. É aí que tá a questão. É um pouco disso, realmente, a gente vai apontar essa câmera aí de forma, né, para várias direções para descobrir esse lugar, né? O que se... Claro que a gente tem um norte, tem um ponto ali que você quer, né, mas você pode, inclusive, não achar aquilo, né? Você pode achar coisas várias outras assustadoras que, de repente, você não pode trazer para dentro do filme. Também tem. Porque aquilo depõe sobre o que você defende. E isso, para mim, é a pior coisa. Mas é sempre assim. Porque você vê você vê a incongruência social ali, os rachas sociais de quem você trabalha. Faz parte, a gente também é assim, né? Sim. Só que é muito difícil como diretor. Poxa, você quer colocar aquilo tem um valorzão pro seu filme enquanto produto, mas o seu filme enquanto produto, ele também não pode quebrar com
vamos dizer assim, o trabalho político com a comunidade. Então, eu considero isso o mais difícil. Até mais do que essa questão de, não deu certo alguma coisa aqui e tudo bem. De repente, a gente, não tendo grandes furos, né, a gente consegue alinhar. Mas esse trabalho político, ele é mais delicado. É um trabalho de denúncia social, né? É. Essa série foi infantil, né? Então, e a gente optou mesmo por ter um tom mais leve, entendeu? Assim, tal, mais brincante, né? Mas na pesquisa, de fato, eu passei por alguns territórios que não dava para eu incluir no filme, porque a infância ali acaba muito cedo, entende? Era outro filme, era outro projeto para poder falar daquelas infâncias. Sim. E é isso, é um drama. Sim. Porque você quer voltar, você quer engajar com aquela comunidade, mas ao mesmo tempo você tem que entregar o filme, você tem que... Não, e é um drama porque você... É um drama e aí ele vai muito com a gente. Não sei qual que é a tua experiência, Ju, mas isso pega, pessoalmente falando. Vai fundo. Então, de repente, você volta de um campo, sei lá, você volta de uma produção e você tem que ter um tempo para conseguir digerir, voltar e acessar aquilo, porque tem muitas camadas e camadas que não estavam previstas de serem abordadas no filme. É um filme, é como você falou, não é um filme para isso, né? Isso aqui é uma outra história. Mas estão ali no bojo daquela discussão, né? Então, eu acho que essa é a parte mais sensível e difícil, assim, falando em documentários engajados politicamente, dentro desse escopo da sociologia, né? Ou da etnografia. Isso é bem interessante isso que vocês falaram, porque a gente imagina, não, vamos lá gravar esse ponto, aí você esquece as outras histórias. Não é assim, né? Caramba. Não, e tem que voltar, né? Depois tem que voltar para você mostrar aquilo para a comunidade, para as comunidades com as quais você trabalhou, né? Para você e aí mostrar também o que foi feito, né? É um outro investimento, né? De esforço e de recurso mesmo, né? Porque a maioria também é anos mais que você difícil, fica né, se de relacionando, acesso. né? Com essas comunidades. E Não é uma coisa assim, chega lá, filma, beijo. E é certo que seja assim, né? Porque senão a gente está reproduzindo um trabalho eminentemente colonialista, em que você vai lá, pega o seu... entrega o espelho, pega alguma coisa, uma pena, e não é isso, né? Não, assim, pelo menos eu acho que a Ju, eu também não... Imagina, nunca. Mas tem questões do universo particular que pegam. E que geralmente não estão no filme, assim, pelo menos... Não foram pros meus, mas que me deixam pensativa. Tipo, mas tá na cabeça, né? Completamente. Aí se pensar assim, cara, eu vou fazer um outro filme sobre isso, e aí vai... Mas tudo bem, a gente quer fazer um outro filme sobre isso. Só que aí tem todo um trabalho político, porque existe, né, aquela relação com a comunidade. E aí você falou uma coisa muito legal, que é voltar para a comunidade e mostrar. Gente... Eu já vi coisas como a comunidade gostar muito, ou como a comunidade não se sentir representada de alguma maneira. Tudo pode acontecer. E isso é muito difícil, porque tem uma relação ali com o outro, né, com as pessoas. Claro que a ideia de comunidade é muito ampla, né, não é todo. Tem ali algumas lideranças que você tem mais proximidade, tem algumas pessoas que você tem mais proximidade, outras que nem tanto, mas não é uníssono, é isso que eu quero dizer, né? Mas é triste quando a gente vê, assim, por exemplo, que não... não... Por exemplo, teve o Da Luz da Vida, Água que Morre, a gente fez exibição e o pessoal também foi no povo Aquém, povo xerente. E eles ficaram rindo em algum momento do filme, tipo... E eu perguntei, mas por quê e tal? Não, é porque... Eu tinha um voice-over de uma pessoa da comunidade que contava a cosmogonia deles, só que ele era jovem. Quem conta a história... São os anciões. Eu tinha um ancião contando essa história também, só que ele não conseguiria fazer assim. Eu gravei com ele, mas não dava, entendeu? E assim, não tinha uma linearidade, não dava pra eu colocar isso como voice-over. Aí o que acontece? Eles ficaram lá e eu falei, putz, olha aí, ó, tá vendo? Então, coisas que a gente passa. Isso foi uma coisa que meio que não pra eles, né? Do ponto de vista do filme, do produto, porra, ficou foda, ficou muito legal. Porque eu tive essa linearidade. No início era assim, blá, 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 não sei o quê. Aí eu vinha com a fala do ancião falando que, eu amo a minha comunidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas pra eles lá, não era da maneira como eles fazem essa troca cultural, essa troca de conhecimento, sabe? Então, fiquei com aquilo na cabeça e tento trabalhar desse jeito, mais alinhado, mas nem sempre dá.
aprendizado também, né? Querendo ou não, todo set, como o Ernesto falou, todo set é um trauma, não. Todo set é um aprendizado. Prefiro pensar assim. E você sabe que em algumas culturas indígenas, né, eles não permitem que você reproduza imagens de pessoas já falecidas. Então, por exemplo, tem aquele filme do Eric Rocha, O Céu... Esqueci o nome. É um caso desse, né? Então, ele tem um acordo com a comunidade que, se alguma daquelas pessoas filmadas falecer, ele tem que ir editando o Editando filme. e tirando. É. No nosso caso da série, teve uma criança falecida. Antes da gente terminar a série, que a gente tinha filmado, e quando lançou, essa criança faleceu, sabe? Foi uma grande tragédia na comunidade, inclusive, né? E aí a gente perguntou se eles queriam ou não que a gente mantivesse. E aí já foi o contrário, eles queriam muito o episódio que a criança participava, e aí a prima dele, que era uma das protagonistas, fez um textinho, e a gente colocou uma dedicatória nesse episódio, entendeu? Então, são várias sutilezas, assim, né? Tipo, que você vai aprendendo, né? Nesse relacionamento mesmo, sabe? Totalmente cultural, né, gente? Cada lugar tem o seu... Eu acho muito interessante, porque a gente não... É uma situação totalmente diferente da nossa. Quando um parente falece, a gente quer que esteja na tela para a gente lembrar, né? E é diferente nesse caso, que eles não querem por respeito. Cada cultura é bem interessante. Ai, gente, estou aqui. Tão massa falar sobre isso. Mas vamos pensar aqui. Vocês estão, as duas, com 2 produções na pós, na ilha. Né? Eu acredito que esteja quase no fim aí. Se bem que o seu foi gravado recentemente. Eu quero acreditar, porque já tem 1 ano em pós. Eu espero que em 2 meses... Nossa, que inveja. O seu foi tá gravado 1 ano em pós. Há 1 ano a gente estava gravando o seu, né? Exatamente. Nesse exato momento, nesse período. 11 meses em pós, para ser mais exata. Entrou em novembro do ano passado. E qual a perspectiva de vocês para esses projetos, né? Como foi a criação do projeto desde o início até agora, neste momento da pós, e a perspectiva? E, claro, a gente tem que falar das leis de incentivo, porque as duas foram pela Paulo Gustavo, se eu não me engano. Esse, no caso, foi. Nesse caso, né? Nesse caso. Cara, eu tenho que enaltecer mais uma vez, porque eu sempre faço questão de falar isso, mas as leis de incentivo ajudam demais. Né? Não, tem que ter, né? Tem que ter. É impossível, assim, porque como? Todos os trabalhos que eu participei até hoje foram todos com lei de incentivo. Mas é o que sustenta a indústria, né? Assim, são as políticas públicas. Não é uma ajuda, né? É um mecanismo que tem que acontecer de forma sistemática, porque isso também não é uma particularidade do Brasil, né? A gente tem essa ilusão de que, assim, não, os Estados Unidos não tem isso. Tem incentivo em todos os estados, é só você procurar. A Coreia, que está bombando. Exato. O Parasita só conseguiu ganhar o Oscar porque teve muito investimento público. Gente, é por isso que Recife tá onde tá, Pernambuco tá onde tá também, entendeu? Assim, as coisas são totalmente vinculadas, né? As leis de incentivo são fundamentais. E quando vocês começaram, não tinha, né? Não tinha tantas. Ou tinha? Como é que é? Não, então, no caso... Como era no começo? Muito pouco. Primeiro, menos do que hoje, que também não tem muito. A gente não... Assim, tudo bem, o que acontece? A Ju pode falar isso talvez até melhor. A gente teve um momento ali do governo anterior que a gente teve uma baixa terrível. Então, a gente está num num momento de reabertura, vamos dizer assim, né? Então, dá a impressão para quem talvez... Começou mais recentemente? Mais recentemente, que assim, nossa, tá incrível. Não, gente, não é por aí. Não é assim, né? Não é, como a Ju falou, isso é muito bom a gente deixar claro que não... Porque às vezes a gente escuta, não sei você, Ju, eu escuto assim, não sei, vocês mamam na Rouanet, ou no caso de Rouanet, que nem é isso, né? Mas assim, ou mamam, né? A classe artística como um todo. Não é isso, não. Não é isso, não. Tem todo um compromisso, né, de prestação de contas. Não é uma coisa feita assim. De renda e movimentação da economia, né? Exatamente. Tem muito estudo aí que fala o quanto que a indústria cultural e criativa retorna, né? De investimento em outros campos econômicos. Essa semana passada, eu acho. Sim. Que foi de 70 bilhões de retorno. Gente, mais do que a indústria automotiva.
Exatamente. Que fazem tanta questão de terem aqui no E tem Brasil. tantos subsídios, né? Exato, Tantos e aí, incentivos por que públicos, que a gente não pode ter também? E, cara, a gente, querendo ou não, o Brasil tá na moda, né? E aí a gente Você vendo... acha? Tá. Eu acho. Porque tá na moda. O que tá na moda é a questão da cultura brasileira. Eu vejo muito a questão de esses Instagram da vida, como a gente está sendo visto lá fora. Nessa atual conjuntura, Sim. né? Uhum. Pelo menos a gente está sendo bem visto. E eu acho que é mostrar a nossa cultura. Gente, ainda estou aqui. Que filme lindo. Uhum. Que filme lindo para contar uma história terrível que aconteceu aqui. Política, né? Mais uma vez. Sim. Bom, mas eu mudei de assunto, eu perguntei e mudei de assunto. É assim, a gente vai fluindo. Não, só para complementar o que a Vanessa falou, no estado do Tocantins, a gente ficou 10 anos sem ter um edital. 10 anos. Antes, Imagina isso. Antes do PENAB e aí depois a Paulo Gustavo. 10 anos. O último edital que foi realizado e pago foi o de 2011/2012. Que foi o que eu ganhei. Fez o curto. Que eu fiz o curto da Luz, que era um documentário da Luz da Vida, Água que Morre. Você imagina, olha esse ato. Como é que você vai ter uma produção consistente? Como você vai trabalhar só nisso, né? Porque tem muita Não, gente como que você fica só aqui? Não tem É possível, você tem que começar a trabalhar em outros lugares, entendeu? Por isso que eu tenho uma vida itinerante hoje, né? Não tem como, assim. Claro. A menos que você tenha um concurso ou uma carreira acadêmica e você também faz produção, gestão cultural, mas no meu caso sempre foi a minha profissão mesmo principal e única, né? Assim, até dou aula aqui e acolá, mas então não tem como. É simplesmente Caramba, inviável. 10 E aí, anos, talvez quem tá há 5 menos anos no mercado, né, pode achar que, nossa, estamos vivendo uma efervescência, né? Calma. Eu tô igual a Ju, calma, vamos Aquela- ver o que vem por aí. Não Aquela, dá pra saber. Gabriela, você começou ano passado. Coloca o pé no chão, vai. Não Assim, sabemos o que vem. Sempre vamos ter a esperança e o otimismo, né? Lógico. Porém, temos aí... Temos um background, tem uma exato. história, né? Então a gente precisa também olhar para isso. Bom, mas falando dos projetos, engrenando aí na sua pergunta, como é que começou? Gente, o projeto começou... A ideia do Alô Du, que só para dar um view assim, sobre o que é o projeto, é a história de um líder Carajá, do povo Inã, que saiu da aldeia muito cedo, teve uma passagem no cinema. Ele fez um filme do Hector Babenco, Brincando nos Campos do Senhor, super por acaso. Sabe aquelas coincidências da vida, assim? Ele fez esse filme, que foi um filme de coprodução internacional entre o Brasil e Estados Unidos. Então, a direção é do Hector Babenco e a produção foi do Souza Entes, que era, né? Ele faleceu, acho que em 2014, se eu não me engano. É um produtor de filmes muito proeminentes nos Estados Unidos. Por exemplo, ele foi produtor do Paciente Inglês. Estou falando de grande indústria. E ele queria fazer uma adaptação para esse romance que era o Brincando nos Campos do Senhor, e ele convidou o Hector. E aí, enfim, conta a história dos dois aí, que ficou aquela interlocução vai, não vai, o filme foi. E o Hector montou uma aldeia fictícia, porque ele não queria incluir o filme dentro de alguma outra etnia na Amazônia, para não causar impactos sociais, enfim. E nisso ele estava fazendo um convite para pessoas que tivessem traços indígenas ou que fossem indígenas para o casting, né? O meu personagem, né, o personagem do Alô Du, que é o Samuel Carajá, ele viu isso e ele precisava de dinheiro, porque ele queria estudar, ele queria fazer faculdade, e ele não tinha dinheiro nenhum. Como é que trabalha? Ele estava em Goiânia. E aí vou me inscrever nisso aqui. Nisso ele foi selecionado e fez uma preparação de elenco por 3 meses, até então poder fazer um casting. Ótimo. Primeiro preparação de elenco, para depois Exato. fazer o... Exato, eu falo, meu Deus, que cinema é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é Não, primeiro preparação de elenco de 3 meses. exato? E assim, você ficar, meu Deus, que mundo é esse, né? Ó, 3 semanas já estaria Estourando. lindo, já estaria maravilhoso. Exatamente. Nem 3, 6 meses. Imaginem, não era só com ele, tinha um grupo de pessoas indígenas, enfim. Bom, ok, ele foi pro filme, ele inclusive estampa a capa do filme. E ao final desse processo todo, o produtor, o Soul, perguntou para ele, para um grupo de indígenas, o que vocês querem fazer da vida de vocês? Eu vou ajudar vocês.
E aí ele, olha, eu quero estudar, meu objetivo é estudar, eu quero fazer direito. Não, então me dá os custos aí disso, faz um orçamento de quanto é que isso vai custar, quanto tempo e tudo, que eu vou ver se eu vou te ajudar. Bom, para encurtar essa conversa, ele foi estudar e ele fez a faculdade toda com o apoio do produtor, que ele nunca mais encontrou. Uhum. Então ele se formou lá em Goiânia, ok? E depois ele decide voltar para a Ilha do Bananal, né? Que é o território Carajá. E aí ele começa a trabalhar como liderança indígena. A partir desse momento ele já é formado em direito, então ele consegue fazer essa interlocução entre o que ele chama de leis dos homens brancos e a cultura, a cosmogonia, a maneira de ver a vida do povo Carajá. E aí ele tem todo um trabalho a partir disso e o filme faz essa interlocução dessa história desse guerreiro Carajá, né? Porque ele fala assim, a primeira frase que ele falou pra mim foi: eu sou um guerreiro moderno, eu não uso arco e flecha, eu uso caneta. Então ele se coloca como um guerreiro, né? E aí a história vem, né? O filme vem trabalhando essa história de vida, por assim dizer, só que trazendo o background da própria cultura, né? Como é que é ser realmente um guerreiro? O que é que dentro da cosmogonia Carajá é ser um guerreiro, né? Então o filme basicamente é sobre isso. Quando que isso começou? Quando eu estava filmando com a Cassie o Tocantins em Cena, em 2021, a gente esteve no primeiro encontro dos povos tradicionais do Tocantins em Porto Nacional. E com saúde, acho que era lá. Com saúde. Acho que era lá. E aí, ele tava lá, assim, eu comecei a conversar com ele, eu falei, você não quer dar um depoimento pro filme, não sei o que? Ele, quero. E a gente trocou aquela ideia, filmei ele tá no filme, uma fala pequena, mas tá. E depois ele falou assim, Monize, vamos fazer um filme sobre o povo Carajá. E começou a me contar essa história do Hector Babenco. Eu falei, não, a gente vai fazer um filme sobre você. Ele, não quero fazer um filme sobre mim, eu quero fazer um filme sobre o povo Carajá. E aí, nisso, a gente veio nessas negociações, conversando pelos próximos 2 anos. Quando foi em 2023, eu comecei a rascunhar esse roteiro, e aí a gente teve uma possibilidade de edital, que foi a LPG, Paulo Gustavo, e eu falei, cara, agora é o momento de colocar esse projeto. Então, surgiu dessa forma, assim, anos antes. Muito interessante. Muito interessante mesmo, porque agora eu fiquei com mais vontade de assistir o filme por conta dessas histórias todas. E você, como foi? O apoio, ele é derivado... O apoio é uma produção do Estúdio Estiagem, com a Jubalina Produções e a Círculo Filmes, né? Então, a gente fez esse consórcio aí de produtoras para produzir o filme. E aí, ele... Eu falo que ele é derivado, mas, na verdade, assim, né? É mais no sentido de ser um universo experimentado pelo curta prévio, né? Mas não são, assim, necessariamente... Você não precisa ter visto o curta para entender o longa, sabe? Eles não estão tão conectados, Interligados. né? Mas é aquele universo, né? Então, é um universo experimentado já. E aí, enquanto o curta se passava em um dia, era uma locação também, um dia, que era um dia de pitching, né? Um dia... Você viu o curta? Tô louca pra ver, me passa. Não, agora tu vai ver o longa. Não, Ju, faz isso comigo, não? Não, que aí 10 anos depois, a gente, né, deu um up. Claro. Agora deixa pra ver o longa. O curta foi que eu tô curiosa. O curta foi feito com algum apoio ou não? Foi. O curta foi feito com arranjo regional, entre a Fundação de Cultura do Município de Palmas e o FSA, e a Ancine. Imagina. Uma loucura. Não. 2 fontes, era R$40 mil o valor total do investimento, 42. Deus do céu. E aí fizemos no mesmo molde do longa, no sentido de toda a equipe local, né? Toda a equipe era de Palmas. Mas aí, claro, né? 10 anos, a gente filmou em 2015, 9 anos antes do longa, né? Então também a gente tinha menos gente trabalhando aqui, todo mundo tinha menos experiência, né? Mesmo assim, a gente gosta do curta, ele tá até hoje rodando, né? Tem 2 anos que foi para uma amostra do Sesc, entendeu? Volta e meia o povo pede. E aí, o longa, ele se passa uns anos depois da história do curta. Aí o curta são os artistas defendendo seus projetos para uma banca de gestores. Basicamente é isso, o dia inteiro, entendeu? Entendi. Aí eles ficam nessa. Só que eles não sabem o valor do prêmio, né? Quanto que vai sair, entendeu? Isso é uma comédia. E é uma comédia. Vida real. É uma comédia da vida real.
Mas todo Uma mundo metalinguagem. Não, todo mundo no set acabava sendo falando, tipo assim, gente, eu já vivi isso aqui. Eu falei, pois é, a gente vai vivendo e fazendo filme. Muito bom. Mas todo mundo já passou com uma situação dessa aqui que trabalha, né, filme. com cultura e tal. E aí o filme também é essa ideia de locação única, só que aí são mais dias, né? Teoricamente são 2 meses de acontecimento, ainda que a gente tenha uns saltos, né, no tempo. E aí essa locação é tanto a base de produção deles, que esses artistas que defenderam seus projetos, eles são reunidos para organizar um evento muitos anos depois. Quando finalmente o contrato sai e a primeira parcela do recurso. Muito bom. E aí eles começam, né? Aí um só ganha o projeto, que é o FOPA, que eles chamam de evento cultural, mas ninguém sabe direito o que vai ser, né? E aí todos os outros são a equipe de produção. E aí eles ficam nesse espécie de reality, né? Confinados ali 2 meses com essa produção que vai rola ficando. de tudo. Aí rola de tudo, né? O recurso nunca vem, e os fornecedores cobrando, e aí tem que se rearranjar e reorganizar, né? E a relação entre eles também. Complexo. Né? E vai indo num crescente que a gente não sabe mesmo até o último minuto se vai ou não ter esse evento, né? Se isso vai ou não acontecer. Obviamente acontece, né? Eles conseguem fazer um evento e tal, ainda que com vários contratempos até a última hora. E aí essa sátira, né, sobre fazer cultura no Brasil e especialmente, né, fora desses Do eixo. desses polos, eu não gosto muito dessa palavra nem polo nem eixo, mas, né, desses lugares mais concentradores, né, por assim dizer. E aí mostrando esses desafios, mas também, né, tipo, que eles são superados, sabe? Que apesar de todos os perrengues e conflitos e traumas, Muitos traumas. né, eles conseguem, entendeu, ainda fazer um evento, né, bonito e tal, e etc, né? E aí, claro, né, os personagens também, eles são arquétipos, né? Sim. Não só desse recorte de pessoas que trabalham com arte e cultura, embora mais facilmente identificáveis nesse contexto, mas da sociedade, né? Porque aí a gente tem o produtor, que é o proponente do projeto, que ele só assina os contratos, mas ele não sabe mesmo o que está acontecendo na produção. Gente, maravilhoso. Ele está preocupado com a banda dele que vai tocar no evento. Ah, A sim, única que é o preocupação que... dele é essa. Entendi. Entendeu? E aí, quem é a chefe de produção mesmo na prática? É uma Nepo Baby, de uma família influente, entendeu? Da região, que tem um cargo de assessoria política, ela só tá ali fazendo um favor para essa galera, né? Aí tem o povo do governo, aí tem aquela que acha que vai ser secretária, mas na verdade ela acaba sendo... Aí já tô dando spoiler. Então você tem, tipo, né, vários arquétipos. Tem a deputada padrão, né, que promete a emenda nunca vem. E tá, promete cargo, promete tudo. E nada. E nada chega, Sim, entendeu? sim. E aí, enfim, né? Aí você tem, tipo, assistente de produção, multi-operária. O da arte. O da arte barra cerimonial, que é o Pietro. Pedro tá muito bem nesse filme, Né? gente. Que não consegue sobreviver tudo aquilo sobriamente. Com certeza não dá. Né? Eu achei É um filme de trupe, máximo. né? Como diz o Ernesto. É um filme de trupe. O filme dela foi o segundo longa que eu participei. Que legal. E quando a gente estava no set, era um momento assim, era agradável, porque todo mundo ali estava entregue. Mas era tão engraçado que tinha momentos que eu tinha que olhar para outro canto para poder não rir. Porque teve um momento que eu olhei pra Erika, a Erika olhou pra mim, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que baixar minha cabeça aqui, porque senão... E é muito bom trabalhar nesses filmes, assim, Eu de acho que ficção. é comédia, né? Eu já ia falar isso, porque o André um dia me perguntou, André Araújo, você gosta de comédia? Eu falei, não, André, eu não gosto de comédia. Eu não gosto. Olha só, Vai começar a gostar. Vocês contando isso, do set maravilhoso, e eu... Acho que é melhor que os dramas, né? Que olha, vou te falar. A vida já é um drama, né? Vamos rir um pouquinho. Exatamente. É isso que eu penso. Já deixa a sofrência do lado de fora, entendeu? Porque... Não que não tenha sofrência nas comédias também, né? Porém,
Mas eu acho que a comédia é a coisa política ali de você rir do que você já sofreu, né? Principalmente desse filme. É. Aí a gente se vê muitos apoio cultural para ver o tanto de pirambeira que a gente já passou, inclusive, com certeza, tinha momentos ali que eu falava, meu Deus, eu já vivi isso aqui. Então é uma crítica, só que de um jeito que a gente ri. A gente faz pensar, eu acho que é um pouco isso, a comédia. Tipo assim, não precisa ser besta porque é comédia, né? Você tem vários tipos de comédia que você pode fazer, né? Esse é um filme, assim, que claro que a gente espere que, né, tenha uma audiência o mais ampla possível. Porém, ele talvez seja um pouco mais segmentado, né? Aí o próximo filme já é um filme mais popular, entende? Mas também nem por isso sem qualquer crítica social ali, entendeu? Você até pode fazer, é válido também fazer comédia, entretenimento, mas é porque eu acho que a gente fazendo cinema no norte do país é perder as poucas oportunidades que tem, entendeu? Você tem poucas oportunidades, você vai fazer uma comédia besterol. E aí a gente tem um Entende? campo vasto de comédias besterol, né? Então, Não, se o Eixo quiser me contratar para escrever roteiro de comédia besterol, eu tô aqui, gente. Pode chamar. Agora, assim, se a gente teve esforço de captar o recurso, entendeu? Eu acho que é perder as poucas É sempre oportunidades. bom, né? Você não imprimir nenhum tipo de crítica ali, entendeu? E não tentar provocar nenhum tipo de reflexão, né? Não, e é por isso também que você é uma produtora independente, né? É isso. Exato. É isso que é a beleza da coisa, né? Falar em produtoras É um dos independentes. poucos, como é que diz, compensações. Compensações, a gente precisa pegar isso, né, Ju? Posso fazer o que eu quiser, né? Não tenho rabo preso com nada. Falando nesse ponto, vocês duas, produtoras, diretoras e roteiristas, estão aqui como protagonistas, né? Como questão da mulher no audiovisual, abrindo as portas, assim, furando a bolha. Eu queria saber de vocês qual que vocês sentem no atual cinema tocantinense. O que vocês acham que a gente está vivendo? Vocês acham que a gente está abrindo portas, não está abrindo portas? Qual é a perspectiva de vocês para a atual situação no cenário? De uma forma mais ampla, não falando só sobre a perspectiva feminina. Perspectiva feminina também. A feminina também. Bom, falando assim do background, dos anos atrás, a gente só tinha meninos, né, Ju? Só homens. Era só o Clube do Bolinha. Totalmente Clube da Bolinha, e tanto que eles têm mais obras também, né? Se você for contar um número de obras, assim, a gente sabe que quantitativamente tem mais obras, né? A gente teve um percurso um pouco mais errático por N fatores, também por sermos mulheres, aliás, desculpa. E eu vejo assim que a perspectiva é muito boa. Eu acho que a gente tem conseguido trazer outras produtoras, né? Enfim, formar também, né? Olha, a arte, vocês falam aí só nomes de meninas, assim, a gente estava falando Érica e tantas outras, né? Que estiveram aqui no podcast. Então, eu acho que a gente tem construído esse caminho. Eu acho que a Ju faz parte disso também, porque a época, né? Quando a gente via, assim, as produções, era fulano, e a Ju. Era meio que isso, assim, né? A Raquel, na verdade, fez algumas coisas antes de mim, né? É porque hoje a Raquel tá mais na produção, né? Liderando o departamento de produção. Mas ela tem 2 curtas, uma animação e uma ficção. Essa ficção foi aí que conheci Pietro e Sabrina, que eu fiz preparação deles. E fiz o roteiro com a Raquel. Como é que é o nome desse curta? Porque eu acho que é um curta. Alta Noite. Alta Noite foi um curta. Gente, vocês não têm ideia. Bombou horrores, diz aí, Ju. Foi. Pra quem é um das antigas, na cidade. É um acontecimento. E a gente tinha R$6.000, cara, pra fazer esse filme. 6 mil? Meu Deus. O Andrezão pegou a câmera da Pública emprestada. Era assim, tipo, entendeu? Era o dinheiro pra gasolina, né, que a gente tinha ali. Sabe? E aí, depois disso, eu acho que... Aí teve Palmas Eu Gosto de Tu, que a Eva dirigiu um segmento, mas eram 1 e 4 diretores homens. Depois veio o Apoio Cultural. E assim, acho que foi. Aí... A Eva de novo? Não, Curta da Monize. Aí Eva depois, né? Eu falo assim, outra safra já. Eu acho que só tem esses dessa época. Dessa época. Sabe, tipo assim... De mulher dirigindo no roteiro.
ou com fomento, né? Ou com algum tipo de fomento, né? Ainda por que menor mínimo. que fosse. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu ganhei esse curta, que foi o edital de 2011, 2012, né, Ju? Foi Esse muito aí, louco, o único porque que teve. o único que teve. Ah, cara, o único que teve. Não, quando eu vi lá o resultado, eu falei, não tô acreditando não, porque eu ganhei do André. Ele ficou em segundo lugar. Eu falei, nossa, gente, eu tô acreditando não. Olha isso, eu sacaneei com ele isso até hoje, né? Mas, enfim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer também, pra você ver o quão era restrito, né? E nisso, o André já tinha uma série de produções à época aí, né? Se a gente for contar aí até 2011, vamos dizer, né? Ele tinha uma série de produções. Então, é isso. Era realmente um lugar, especialmente para estar nessa função de direção, roteiro, bem difícil de acessar. Não, mas até hoje, né? É. Não existe nenhuma mulher que faz direção roteiro que já fazer as duas coisas já é muita coisa, né? É muita Aí coisa. a gente tem que fazer produção também. Porque não chega ninguém aqui dizendo, vou levantar seu filme. Chega pra você, Marise. Se nunca! Agora, pra meninos, chega. Chega o filme captado. Ô, cola aqui, bonito, pra você Vem dirigir. Vem aqui pra gente abrir uma sala de roteiro. É verdade isso. Muito verdade isso que a Ju Não, tá o meu eu falando. passei por isso, que eu tive que fazer produção. Todas nós. Todas Não tem como- nós. você não Não pode há fugir. exceções. Roteirista, Não há diretora, exceções. Não tem Se como. você não se autoproduzir, claro que assim, né? Aí você vai conseguindo com dificuldade, porque é um grande processo de tentativa e erro, muitas vezes mais erro do que acerto, né? É difícil você formar parcerias assim realmente confiáveis de longo prazo. Aí essa mas é uma questão muito É séria. muito difícil, mas aí você vai tentando formar, né? Por exemplo, Círculo e Estúdio Chiage são parceiros que eu já tenho de um bom tempo, né? Aí vai ficando um pouco menos pesada a produção. Mas assim, eu não sei o que é, tipo, fazer um roteiro, entregar na mão de alguém e voltar o projeto para dirigir. Com recurso captado e tudo produzido. Talvez seja uma meta aí. Desconheço. Desconheço essa Bora, situação. gente. Duvido alguém fazer isso com a gente. Vamos desafiar, né, Gabi? Aposto aqui. Deixo aberta as apostas. Ai, brincadeiras à parte, mas realmente é isso mesmo. Eu tô pensando aqui, porque eu participei de 3 filmes com direção de mulheres, fora o meu, né? E realmente tudo foi produzido por elas. Não há exceção. Neste estado, não. E assim, acho que em quase toda a região norte também. Se não, toda ela. Ai, pegou agora. Duvido, hein? Duvido. Duvida, a gente Vamos tá lá. deixando as apostas Vamos deixar a abertas aposta. aí. Eu quero voltar aqui daqui a um tempo e falar: olha, gente, Me foi convidada. aconteceu. Meninos, criem aí pros arranjos regionais uma série, tá? E aí vocês chamam cada mulher pra dirigir um episódio. Olha aí, perfeito. Perfeito. Super justo. Aí vocês se viram com o Dirigir, roteiro escrever. também. Chama a gente só pra dar um tapa. Exato, só pra dar um tapa. Só pra dar um tapa e dirigir, tá? Aguardamos. Adoro. Fica a ideia aí. Ai, ai. Muito bom. Gente, estamos chegando ao fim. Nossa, passou muito. Falei que passava rápido? Passou mesmo. Passava Mas você muito falou que era rápido. uma hora. Não, mas calma, que eu Ah, ainda tá. tem. Aquela que tá doida pra falar mais. Mas eu queria saber de vocês, mulheres que inspiram. Porque isso aí, eu até fiz a pergunta e eu parei pra pensar também. E eu falei assim, gente, cadê as mulheres que me inspiram no audiovisual, tanto internacional quanto nacional? E aí a gente para pra pensar, né? Como que faz? E vocês, quem inspirou, ou quem tá inspirando, quem tá meio que dando uma luz ali pra gente, pra vocês, né? Pra mim eu já tenho. Nossa, quando você fez essa pergunta prévia, olha, você falou, né? Tô mandando porque para vocês não serem pegas de surpresa. E mesmo assim, foi algo que eu tive que refletir. E eu fiquei até com uma pesada crítica pessoal, porque eu falei, gente, a maioria As referências. das minhas referências são homens. De cineastas que eu sou louca por eles, mas são homens. Eu fiquei, caramba, isso é um trabalho que é de descolonização interno também. Né? Porque a gente leva alguma coisa para a tela, a gente tem um olhar, a gente faz um recorte, a gente tem essas referências, né? A partir de algo, né? De um background. E onde é que estão? E aí eu comecei a vasculhar os filmes. Claro, eu tinha uma diretora que não tem uma grande obra, mas é uma atriz, enfim, tem alguns filmes que foram importantes para a composição do Aloldu, que foi facilmente... eu lembrei dela facilmente, mas aí depois eu falei, cara, mas tem
cadê uns filmes assim que eu assisto muito filme, cadê? Cadê minhas referências, né? E me pegou de surpresa mesmo você tentando evitar a surpresa. Bom, então falando sobre as diretoras. A Bárbara Paz é uma pessoa que eu tive que assistir o filme dela sobre o Babenco para trazer elementos para o próprio Alodú. E aí eu assisti o segundo filme dela, agora, A Rua dos Pescadores, número 6, quando... Eu não sei se você chegou a ver, Ju. Ainda não vi, é bom? É bom. É uma outra pegada do Babenco, né? Uma outra pegada, mas ela tem uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que ela trabalha assim... Ela trabalha o drama com uma singeleza, eu gosto da direção de fotografia dela, enfim. Assim, que ela, vamos dizer, tem esse recorte, né? E aí, o que acontece? Eu trouxe a Bárbara Paz porque eu acho que ela tem um olhar interessante. O segundo filme dela, que é sobre a questão das chuvas lá, das enchentes do Rio Grande do Sul, e ela pegou aquilo em efervescência, né? Então foi aquela coisa mais câmera na mão, que não tem nada a ver com o primeiro. Você chegou a ver o Babenco? Sim. Então, um filme mais paradão, né? Assim, né? Não tem nada a ver no sentido de narrativa com o primeiro, mas você vê os elementos que estão compostos ali, que vêm a partir do olhar dela, tanto em um quanto em outro. Então, eu acho que a Bárbara é essa pessoa que eu miro mesmo, assim, de olhar e falar, puta, olha esse movimento aqui, nossa, olha essa cena. Tanto que eu levei isso mesmo, né, na lista de takes, assim, que a gente podia discutir com o Ernesto, que é o diretor de fotografia. Olha, eu achei isso legal, desse filme. Então, eu acho que primeiro, eu tenho que colocar a Bárbara. Mas aí eu também não posso esquecer a Agnes Varda, que foi uma cineasta que trouxe para a minha formação, né? É uma cineasta que faz algum tempo que eu não a vejo, que eu não vejo filmes dela, mas que foi uma cineasta que eu tinha muita curiosidade, que eu tinha muito acesso há anos atrás, né? E via muita coisa dela. Ela é uma precursora, assim, mundial, né? Exatamente por isso, por furar essa bolha. E talvez eu acho que por isso ela me inspire também, né? Por furar essa bolha dos homens ali, porque ela tem uma atuação muito grande na França, e a gente tem uma escola muito forte ali na França, né? Então, assim, vou deixar as duas, mas eu queria falar do filme Frances Ha, da Greta, que, não tem uma carreira tão consolidada quanto a Agnes, e ok, mas eu acho aquele filme sensacional. É ótimo esse filme mesmo. Ele é lindo e ele parece que ele sabe aqueles filmes que falam, parece que não estão falando sobre nada, mas estão falando sobre absolutamente tudo. É mais ou menos isso, assim, esse filme. Então queria trazer essas três que eu acho que são diretoras importantes, assim. Muito bom. E você, Ju? Então, brasileiras, assim, eu tinha falado da Juliana Rojas, né? Mas antes dela tem a Ana Moelert, né? Que também, assim, As duas sempre me interessaram muito porque elas são muito habilidosas na coisa de misturar gêneros, sabe assim? Então elas constroem dramas que tem um suspense crescente e aí esse suspense começa a se misturar ali com elementos de realismo fantástico, entendeu? E eu acho assim construções super inteligentes e envolventes, né? Eu brinco um pouco com elementos fantasiosos nos roteiros, né? Tipo assim, como se fosse uma extensão da psique, mas ainda é um lance que eu quero desenvolver melhor, sabe? Em filmes com mais carga dramática, né? Que eu ainda não fiz esse frete, não. Ainda tô na comédia. Porém, assim, faz parte, entendeu? Das coisas que eu pesquiso, né? E acompanho a carreira delas, tipo assim, tudo que elas lançam, né? Ou quase tudo. E aí, bom, tem vários filmes delas, né? Tipo, da Ana, acho que o mais conhecido do público hoje é o Que Horas Ela Volta, né? Eu tinha pensado Que é nela até também, um né? drama mais purista nesse aspecto da linguagem, né? Porém, um filme poderosíssimo, Sim. né? Esse filme, por acaso, eu li o roteiro dele antes dele estar lançado, né? E aí eu lembro de devolver o roteiro assim pra pessoa que me emprestou e falar: sua vida vai ser outra depois desse filme. Isso aqui é um divisor de águas. Você nunca mais vai ter que buscar um trabalho na vida. Os trabalhos virão até você. Tipo assim, você já conseguia ver no roteiro que aquilo ali ia ser um filme, entendeu? Assim, É de arrepiar aquele filme. marcante, sabe? Aqueles filmes assim clássicos, né? Que daqui 30 anos, 50 anos a gente vai estar falando desse filme, né? Porém, os outros filmes dela
todos têm crítica social, né? Mas são, não sei se mais despretensiosos, assim, ou tipo... experimentam mais, né? Em termos de linguagem. Que é Durval Discos, por exemplo, não sei se vocês viram. Nossa, eu sou louca nesse filme, Ju! É demais. Esse filme é demais! Você começa a falar, não, isso não tá acontecendo. Você acha pensa que aquele sem filme vai doida ficar... junto. Sem doida junto. Sem doida junto. Tem uma E cena no lá. começo você não dá nada. Você acha que vai ser um filme normal, ali, meio triste, meio deprê, Mas tudo bem. decadência. O drama ali Mas do personagem. Não, a coisa vai ficar Escalando. camadas. Vai Tipo, escalando a níveis, assim, impensáveis, maravilhosos. Qual o nome, desculpa? Durval Discos. Vou assistir pra poder assistir. Esse eu não conheço. E aquele também é Proibido Fumar. Aham. É Proibido Fumar, esse é o nome? Tem um nome do filme americano que eu sempre confundo. O outro é Obrigado por Fumar. Não, É Proibido Fumar, né? Também acho incrível e também vai ficando dark, né? A coisa vai entrando, assim, num lugar que você não vai acreditando que as coisas que vão acontecendo. São muito inventivos, né? Esses roteiros e esses universos, assim, que ela constrói, né? E a Juliana é a mesma coisa, né? Trabalhar Cansa, eu achei super impactante aquele filme. Sabe? Tipo assim, que, nossa, cara. Os caras foram fundo aqui, né? Na psicologia do ser humano e social. E aí, todos os filmes dela são assim, né? Ela ganhou Berlim ano passado, sabe? Eu assisti o Cidade de Campo ano passado. Também achei muito bom. Todos os filmes dela são muito bons, né? Assim. E me admira essa coisa mesmo da experimentação de linguagem, sabe? Que eu acho que, né? É um exercício meio paralelo. São duas frentes de esforço. Você conseguir falar uma história que seja socialmente, né, relevante e, ao mesmo tempo, você cada vez mais ir se permitindo, né, experimentar na linguagem mesmo cinematográfica. E aí, de fora, eu tinha pensado na Chloe Zhao, que é uma chinesa que ela... né? Ela tem filmes muito bons. Ela tem filmes muito bons e, assim, foi a segunda mulher a ganhar o Oscar de diretora na história. E nesse mesmo ano ganhou também melhor filme. Porque isso é o que mais acontece, né? Eles botam uma mana pra ser diretora indicada lá, pra dizer que teve uma diretora. E ela sai com o melhor filme. Ela não sai com o Oscar da direção, né? Terrível isso. É o que mais É acontece. a cota, né? É. Esses dias pra trás teve uma foram 4 diretoras e um diretor indicado. Eu não lembro qual era a... Categoria. Não, mas era direção. A direção. Sim. 4 mulheres, um homem. Aí a apresentadora, nossa, primeira vez que temos maioria feminina. Quem ganhou? O homem. O homem. Mas É isso. É bizarro. zero surpresas, né? Várias. Não, até a cara dela lendo, ela falou assim. Então. Ela mostrou o ponto dela, querendo ou não. Gente, a gente não luta contra os homens, só pra ficar claro. A gente tá aqui porque realmente é uma situação que a gente Nós não tem. lutamos contra os homens, nós lutamos a nosso favor, e queremos o queremos nosso nosso- espaço. Sim, Né? porque somos boas também. Claro. Somos- Podem ajudar muito na luta. Exatamente. São Exato. muito bem-vindos aqui. Aí, eu fico feliz de quando, por exemplo, eu trabalhei várias vezes com o Ernesto. O Ernesto é um fotógrafo que sempre faz questão de ter mulher na O equipe. departamento Isso é dele. verdade. Nunca é só homem pro departamento dele. No Isso é passado, muito ele legal. não tinha o poder de escolher, no filme passado que a gente participou, aí não tinha. Mas, geralmente, ele faz questão de ter uma mulher No no departamento. Alodu a gente foi com a Vicky, então Sim. acho que essa interlocução é importante, né? Até porque a gente tá falando aqui de direção, mas e se a gente for falar de direção de fotografia? Nossa, Cadê as mulheres, né? Então, assim, a gente tem, sei lá, Vicky, talvez uma outra pra contar. Eu fui Ó. assistente deles também, mas a Vicky é a única. Som no AI. Som. Não tem. Então, As equipes técnicas são complicadas, né? exato, e isso é preocupante, né? Porque como é que a gente Mas o hoje- Diogo tá formando, né? Ele tá... Ele tá tentando. tá tentando. sim. Mas é isso. E se a gente Eles- quisesse formar uma equipe só de mulheres pra fazer um filme? Mas não. Pois é. Aqui, só com gente só daqui. com gente aqui. daqui não dá. Então, Tem que ser... Assim, depende, né? Se for um documentário, você consegue. Agora, uma ficção... Invariavelmente tem que colocar os coleguinhas. os cuecas. Os colegas.
Ai, gente, muito bom receber vocês aqui. O papo fluiu tanto que já acabou praticamente o nosso tempo. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa mais a falar, alguma coisa que vocês querem, uma mensagem que vocês querem deixar, inclusive para a estreia dos filmes de vocês. E queria... Vixe. A gente tá falando em estreia Eu já? deixo essa eu pergunta quero. para ser respondida pelo produtor executivo do filme. Ai, meu Deus. Ele que vai saber. Não vou fazer isso com o André, não, que ele é o editor, acho justo. Mas vocês querem deixar alguma Ele mensagem? tá gostando muito de montar. Tá. Então, Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. Desculpa qualquer coisa, mas eu tô muito feliz mesmo. E eu espero que vocês quiserem deixar alguma mensagem, alguma coisa. bom, primeiro agradecer, Gabi, obrigada. E te parabenizar pela iniciativa, né? Porque assim, vamos dizer assim, falando sobre o trabalho das mulheres no audiovisual, que a gente fomenta outras histórias, né? Então, essa é uma iniciativa maravilhosa e que a gente possa reverberar isso além, né, dessa sala e desse podcast. É isso. Obrigada. Agradecer também, Gabi. Continue com o projeto e continue trabalhando, né, nas produções com certeza. tocantinenses, que aí eu acho que você pode cada vez ir trazendo mais coisas, né, e tal, e a gente conseguir mesmo ampliar a rede, sabe? Porque às vezes a gente não conhece, né, todo mundo, Exato. sabe? E aí é uma forma meio de você, né, ir criando uma comunidade, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho, eu quis fazer esse projeto justamente para a gente se conhecer, Uhum. para a gente se enturmar, porque querendo ou não, a gente é uma comunidade, né, do audiovisual tocantinense, e para a gente sempre estar junto ali, porque eu sei, né, pelo menos na minha cabeça, eu quero ter mais filmes, mais pessoas trabalhando, mais equipes, Sim. mais produções, e para isso a gente tem que fomentar isso aqui. Então, eu fico muito feliz de vocês terem vindo. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Ai, foi ótimo, que não que acabou. Obrigada. Obrigada. Gente, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Felizmente, foi ótimo também. Muito obrigada, meninas. E para vocês que querem ter o seu podcast, não se esqueça de, aqui na Lumos, você é só chegar e conectar com o Felipe, que a gente vai estar aqui aberto para vocês. Muito obrigada, até o próximo episódio.